Olá, senhoras e senhores, meus amigos, meus seguidores, amigos, seguidores e público da nossa TV Escola. Bem-vindos ao programa Realidade Econômica. Eu sou Marta Serrati e vamos falar de empreendedorismo, empregabilidade, histórias de superação. E hoje o tema é ferrovias, rodovias e trens. Conosco, o presidente da Valec, senhor André Kuhn. Trago um tema de fundamental importância econômica para qualquer país, povo e nação. Vamos falar da Rede Ferroviária Federal, cuja história começou em 1854 com a inauguração da primeira estrada de ferro no Brasil, a Estrada de Ferro Mauá, por Dom Pedro II. Claro, foi concebida pelo genial Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Então, nada melhor do que trazer como convidado para a gente conversar sobre trens, ferrovias, porque ao longo da história, muitos projetos de expansão aconteceram e ninguém melhor do que um especialista em trens, em ferrovias e infraestrutura de qualquer tipo de transporte, estradas, enfim. Eu estou falando do engenheiro civil, presidente da Valec, André Kuhn. Como vai o senhor? Muito bem, Marta. Obrigado pelo convite, de participar dessa entrevista, que é mais um bate-papo, a gente passar um pouquinho para os nossos ouvintes o que é uma ferrovia, como é que funciona uma modelagem de uma concessão ferroviária e a contribuição disso para o desenvolvimento nacional. Ele é bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, turma de 90. Mestre em Engenharia Civil na Universidade Federal Fluminense e seu tema de dissertação foi a qualidade e licitação de obras públicas, uma análise crítica. Professor de pós-graduação do IBMEC e palestrantes em cursos e seminários sobre licitação e contratos de obras públicas. Escritor e autor do livro Qualidade e Licitação de Obras Públicas, uma análise crítica, da editora Apris. Incrível! Obrigado, Marta. O cargo de presidente da Valec exige uma série de conhecimentos e estudos aprofundados, não só de ferrovias, mas também na parte de gestão, na parte de planejamento. E quando o ministro Tarcísio me convidou para ser o presidente da empresa, ele passou algumas missões importantes para a gente e deu total liberdade de escolher toda a nossa equipe, de tal forma que a gente consiga cumprir a nossa missão da melhor forma possível. Então, presidente, a inauguração dessa estrada de ferro Mauá é considerado o primeiro transporte intermodal do Brasil, né? E de lá para cá o setor ferroviário passou por várias fases de desenvolvimento e o governo atual está trabalhando em importantes e complexas ações para garantir o gigantesco e ambicioso projeto de crescimento da malha ferroviária para escoamento de grãos, minérios e commodities. Enfim, chegou o momento, literalmente, de colocarmos o Brasil nos trilhos. Quem disse isso foi o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, mas eu soube também que é um lema da Valec, né? A Valec é o Brasil nos trilhos. É isso mesmo. A Valec tem como principal missão fomentar o transporte ferroviário no Brasil. Nós sabemos que na década de 60, 70 foi feito um grande investimento no transporte rodoviário. É claro que a situação que o Brasil vivenciava na época levava a isso. Só que nós observamos que, tendo em vista o aumento significativo do custo dos combustíveis, né, a questão ambiental, nos levou a buscar alternativas que hoje já tem, né, no mundo inteiro, que é o transporte ferroviário. A meta do Ministério da Infraestrutura é, em 8 anos, a participação do transporte de cargas no Brasil em relação ao transporte ferroviário subir para 40%. É uma meta ousada, mas a Valec está dando sua contribuição para isso, executando seus grandes empreendimentos ferroviários. E esses projetos aí para transporte de grãos, commodities, minérios, e como é que fica também a expansão de linhas para passageiros? Porque eu, por exemplo, quando eu viajo, eu só ando de trem, de ônibus, de carro. Mas quando eu estou na Europa, por exemplo, eu só ando de trem por excesso de bagagem. E é tudo muito prático, muito confortável. Como é que vai ficar também? Isso vai ser ampliado para passageiros? É bom esclarecer a todos que o transporte ferroviário ele é significativamente mais caro que o transporte rodoviário, né, na execução da sua infraestrutura. Para ter uma ideia, eu consigo implementar uma rodovia com 3, 4 milhões de reais.
A implementação de uma ferrovia começa com 5 milhões. Nós temos trechos ferroviários que o custo do quilômetro chega a 9 milhões de reais. E o que acontece? Outro diferencial do transporte ferroviário para o rodoviário é a questão do tempo de retorno desse investimento. Se eu implemento uma duplicação de uma rodovia num trecho de 10 quilômetros, eu já gero benefício imediato para a sociedade a partir do momento que eu libero esse trecho. Se eu instalo 100 quilômetros de ferrovia, né, mas sem ligar um terminal a um porto ou um terminal a outro terminal, eu não estou gerando benefício nenhum para a sociedade ainda. Então, é um investimento alto, é um investimento que o tempo de retorno é elevado em relação a uma rodovia. Isso leva muitas vezes a desmotivar os empresários, os players, a participarem de um processo, por exemplo, de uma concessão ferroviária, numa situação onde não tem nada executado. É muito importante o investimento público inicial significativo antes de tornar viável esse empreendimento. E o retorno maior nos empreendimentos ferroviários são, de fato, transporte de carga. Só que o modelo de concessão adotado pelo Ministério da Infraestrutura não proíbe a utilização das ferrovias, que são adotadas para transporte de carga, também realizar o transporte de passageiros. O Ministério da Infraestrutura, através da sua Secretaria Nacional de Transportes Terrestres, né, eles estão trabalhando numa diretriz, numa norma, para poder ampliar e implementar o transporte de passageiros no Brasil, que realmente não é significativo hoje, nós sabemos. O transporte de passageiros é muito tímido, mas, por outro lado, a gente sabe que uma exploração comercial através da iniciativa privada de transporte de passageiros é inviável economicamente. Então, tem que ter uma participação efetiva do Estado, do recurso público, para tornar viável esses transportes. E nos contasse também o que é investimento cruzado, enfim. É um universo, a Valec, que eu fiquei realmente assustada. Era muita coisa para assimilar. E eu convido todos vocês a entrarem no site da Valec. E então eu queria que o senhor me falasse sobre essas subconcessões. Muito bem colocado, porque toda a sociedade, a população de maneira geral, não entende muito bem a questão das concessões públicas. E eu não estou falando só de ferrovia, eu estou falando de qualquer tipo de concessão. Na verdade, o que é concedido para a iniciativa privada é a execução do serviço, né, o serviço público, o serviço de transporte, né, ferroviário, o serviço, né, de transporte rodoviário. Na verdade, os bens eles continuam com a União. A Valec ela é concessionária de algumas ferrovias no Brasil. No caso da FIOL, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, no caso da Ferrovia Norte-Sul, a FNS, e no caso também da FICO, que é a Ferrovia de Integração Centro-Oeste. Dentro das nossas atribuições, nós poderíamos operar essas rodovias. Só que é uma diretriz do governo de que tudo que pode ser desenvolvido pela iniciativa privada tem que ser passado pela iniciativa privada. E eu concordo. É um papel fundamental a gente desinchar a máquina pública, porque isso gera um custo muito grande para a sociedade. E o que acontece? Nesse contexto todo, quando é feita uma concessão, no caso específico nosso, ferroviária, o que o concedente ele recebe? O direito de explorar aquela ferrovia durante um determinado período. Por exemplo, 20 anos, 30 anos, dependendo da modelagem que é feita. Durante esse período, ele tem como contrapartida a oferecer para a sociedade investimentos de infraestrutura. Então, quando eu faço uma concessão de uma ferrovia que está 80% concluída, ele tem que concluir os 20% restantes. Ele vai ter que fazer melhorias nessa ferrovia e colocar em operação por um preço justo. O que acontece? A nossa contrapartida é o benefício da operação da ferrovia nessa concessão. Só que a empresa, o player, o consórcio que ganha essa cessão, ele não é dono da ferrovia. A União continua sendo dono da ferrovia. O que acontece depois de 30 anos, se não houver uma nova renovação desse contrato ou uma nova concessão, esse bem volta para a União, né, com todos os benefícios gerados durante esses 30 anos. Então, tudo que foi investido na ferrovia, execução de pontes, no caso rodovias, né, ampliando um pouco o nosso escopo, as duplicações, as pontes, os viadutos, isso faz parte, né, do patrimônio da União. Então, é uma relação ganha-ganha. Até mesmo porque, no caso específico da ferrovia, nós temos, quando fazemos uma concessão, que modelar esse estudo. E nesse estudo de modelagem, o que acontece, Marta? Nós temos que chegar num ponto que isso se torne atrativo para a iniciativa privada. O privado, o objetivo dele é lucro. E se ele não trabalhar com lucro, ele está no lugar errado, a gente sabe disso. E o que a gente faz? A gente faz uma modelagem
da concessão, de tal forma que todas as receitas e despesas geradas durante esse período gerem um fluxo de caixa favorável para a concessionária. Se não tivesse fluxo de caixa favorável, eu não vou ter sucesso na concessão. Só que, no caso de obra ferroviária, nós temos um problema sério, não diria problema, mas uma característica específica. Como eu já falei antes, a ferrovia ela só consegue entrar em operação se ela está ligando um terminal a um porto. Pois bem, enquanto eu não ligo um terminal a um porto, eu não consigo gerar receita nessa ferrovia. E, consequentemente, eu demoro muito para ter um tempo de retorno do investimento. Então, daí a importância, no caso específico nosso da Valec, de iniciar a execução de uma obra pública, de tal forma que chega em certo ponto, aquela ferrovia, o nível de execução de obra, se torna favorável para uma concessão. Eu morei em Resende, né, muito tempo, ali tinha trem também para o Rio, tinha CBPO, um projeto da CBPO também, que estava em andamento, foi desativado. Nós tínhamos trem Rio-São Paulo, não existe mais. E eu quero saber do senhor se existe alguma possibilidade de nós sonharmos novamente com esses projetos que foram desativados ou cancelados, né? Não, com certeza. A gente agora tem uma outra ferramenta que foi vamos dizer assim, implementada diante uma medida provisória do presidente Bolsonaro, que é o quê? A questão das autorizações ferroviárias. Isso é um grande marco na área de infraestrutura, isso ocorreu agora no Setembro Ferroviário. Existe um projeto de lei tramitando no Senado com o mesmo escopo. Então, o que aconteceu? Para poder agilizar esse processo, né, por orientação até do próprio ministro da Infraestrutura, né, um trabalho muito bem feito lá no Ministério, conseguiu-se essa medida provisória. E, para ter uma ideia, no dia da publicação da medida, nós tivemos solicitação de 12 pedidos de autorizações ferroviárias. E hoje nós estamos em mais de 14. O que é uma autorização ferroviária? A gente segue o mesmo modelo que ocorre nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, antes da autorização, para uma empresa, para um player, para um consórcio, para um grupo de produtores agrícolas quererem construir uma ferrovia, deveria se abrir um processo de concessão ferroviária, porque a exploração de ferrovias, por determinação legal, é do Estado. Então, a partir do momento que eu tenho uma autorização ferroviária, o que ela permite? Ela permite que o interessado em executar um determinado trecho, ele peça autorização lá no Ministério da Infraestrutura, é um processo bem simples, está disponível através de um formulário, qualquer interessado fazer esse pedido. E entre 45 e 60 dias, o Ministério da Infraestrutura faz uma análise do interesse público dessa solicitação e pode dar ou não essa autorização. Dando autorização, esse ente privado tem 5 anos para executar esse empreendimento. E o prazo de validade desse contrato é de 99 anos, podendo ser prorrogados por iguais períodos. Em outras palavras, aí sim vai ser um investimento totalmente privado. O privado ele quer construir, por exemplo, um trecho de 30, 40, 50 quilômetros para juntar um certo núcleo de produção agrícola a um determinado eixo ferroviário, quer executar 40, 50 quilômetros de ferrovias. Antes ele teria que aguardar uma concessão ferroviária para isso. Hoje não. Ele faz um pedido, né? Após a autorização, ele faz todos os estudos, ele faz todos os projetos e banca a execução. E aquela ferrovia não é dele, mas é uma concessão 100% patrocinada com dinheiro privado. E isso é um grande avanço para poder, vamos dizer assim, viabilizar o que você me pediu. Vem cá, e o que vai acontecer com todos esses trechos ferroviários que foram abandonados ou que foram paralisados? É possível, através da iniciativa privada, pedir uma autorização, essa autorização é dada e a iniciativa privada explora todas essas vias ferroviárias com dinheiro totalmente privado. Eu queria que o senhor nos falasse assim, da transparência desses projetos, e hoje em dia a gente não pode falar em empresas tecnologicamente prósperas, financeiramente prósperas, sem falar desses itens, né? Que é a sustentabilidade, a transparência, a acessibilidade. E eu não sei, eu não sou advogada, não sou especialista na área, mas eu creio que a legislação deve ser muito dura para você gerir um projeto assim tão complexo, não? Perfeito. Aqui a gente trabalha com direito administrativo. Apesar de ser uma empresa, ela é pública. Existe uma legislação específica que amarra todos os nossos procedimentos, inclusive licitatórios, que é a Lei 13.303. Também não tenho formação em direito, mas como eu trabalho há mais de 20 anos com contratos públicos, licitações, a gente é obrigado a aprender.
Eu vou responder sua pergunta em duas partes. Primeiro, a questão do passado de não ter dado certo alguns empreendimentos, a primeira questão é a aprendizagem. Eu acho que a gente está aprendendo muito com os erros do passado. Eu não vou condenar o que aconteceu no passado, até mesmo porque a gente não tinha uma referência nas concessões. Eu não estou falando só de concessão ferroviária, de maneira ampla. A visão da sociedade, poxa, um exemplo típico. Eu tenho uma tarifa numa rodovia, né? Eu tenho que pagar o pedágio. Por que eu não faço um modelo com maior desconto de tarifa? Esse modelo foi adotado e com o objetivo de quê? Reduzir o custo dos usuários da rodovia. Só que acontece o seguinte, muitas vezes esse modelo ele não se sustenta com o passar do tempo. Então o modelo de concessão adotado hoje pelo Ministério da Infraestrutura é um modelo híbrido, né? Eu tenho um desconto na tarifa, mas ao mesmo tempo esse desconto é limitado. Porque se eu der um desconto muito grande na tarifa, e essa tarifa é que vai manter a viabilidade desse empreendimento, corre o risco depois de 5, 6, 7, 10 anos se tornar inviável. E eu ter que ou declarar uma caducidade ou relicitar essa concessão. E nesse período de caducidade ou de relicitação, eu vou ter o quê? Uma rodovia, uma ferrovia parada, onde o custo da manutenção ou da operação vai depender de recursos públicos. E eu acho que, principalmente o fruto do trabalho que o ministro Tarcísio tem feito há muito tempo, a gente observa que foi aproveitada essa aprendizagem, não foi perdida. Então, a partir do momento que a gente adota um modelo de concessão, onde nós temos uma limitação para desconto de tarifa, nós temos uma outorga fixa e uma outorga variável, então eu estou compartilhando com o privado um certo risco no que ele vai arrecadar período a período naquela concessão. Então, hoje, todo modelo de concessão, a gente adota essa estrutura de uma outorga híbrida, parte fixa e parte variável. A Valec faz concessão de terminais ferroviários. Estamos, apesar de serem concessões simples, de pouco valor, perto da concessão de uma ferrovia como um todo, nós adotamos esse mesmo modelo. E com isso a gente torna viável esses empreendimentos. Mas é claro, a gente envolve contratos públicos. E contrato público, eu estou sujeito à auditoria dos órgãos de controle, eu estou sujeito a um controle do Ministério Público Federal. Boa parte dos nossos esforços aqui são para esclarecer problemas que podem ocorrer, por exemplo, no processo licitatório. E nós temos que preparar muito bem a nossa equipe para isso. E dentro da Valec nós temos duas frentes. Uma frente de capacitação, preparar todos os empregados de tal forma que eles tomem as decisões da forma mais tranquila possível. E também um bom trabalho de integridade e compliance. Nosso diretor de administração e finanças é professor na área, o Márcio Medeiros. Ele atua, né, como professor do IBMEC também, faz capacitação fora e fez uma boa reestruturação na parte administrativa da Valec. Dentro da presidência, nós temos uma assessoria de governança que atua não só na parte de planejamento estratégico, gestão de projetos e processos, mas também em relação às questões que envolvem integridade. E eu convidei uma delegada da Polícia Federal para assumir esse cargo aqui. A delegada Nelby assumiu no início do ano, né, e tem feito um excelente trabalho para garantir que todas as atividades envolvidas dentro da Valec atendam a todos os princípios de integridade. Nós temos normas rígidas para tratar com o privado. Toda reunião que a gente faz com empreiteiros, né, com fornecedores, existe todo um protocolo a ser seguido. Eu recebo, é claro, é obrigação minha receber o público externo, recebo meus contratados, mas quais são os cuidados? Toda reunião tem que ter uma pauta, tem que estar registrado na agenda oficial, tem que ter a participação de pelo menos 2 empregados da Valec, e muitas vezes eu convido a própria delegada para participar da reunião, e no final tem que ter uma ata. Então hoje a Valec busca, da melhor forma possível, garantir a integridade nas suas ações. Eu agradeço muito, queria lhe entregar essa caneca, que é do Instituto Nacional da Polícia Ferroviária Federal. Obrigado. Então, o presidente, que é o Rochel, ele lhe mandou essa caneca e eu também quero lhe agradecer em nome dele e lhe oferecer essa caneca também, porque eu falei com ele que está com o senhor e ele lhe convida para conhecer o Instituto. Vamos sim. E mais uma vez eu quero agradecer em nome da TV Escola, em nome do público, em nome da diretoria geral desse programa, o Luiz Duarte e Francisco Câmpera. Quero agradecer o seu chefe da comunicação, o senhor Wallace, que realmente me impressionou bastante pela capacidade dele. Quero agradecer também a equipe que está nos gravando. Eu que agradeço o convite, Marta, estou sempre à disposição, não só eu, mas todos os diretores, empregados da Valec, para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida.
A minha função aqui é temporária, né? Eu tenho mais um mandato depois do ano que vem. É claro que depende do Conselho de Administração, depende de mudança de governo, mas o mais importante é deixar um legado. E quando a gente deixa um legado, isso é que importa. Isso é que, vamos dizer assim, coloca uma pedrinha a mais, um tijolo a mais na construção das grandes instituições. E eu acredito muito no que a gente está fazendo, né? E, se Deus quiser, daqui a alguns anos a gente vai ter muita ferrovia em operação no Brasil, reduzindo o custo do transporte e também, né, possibilitando transporte de passageiros, assim como você falou, né, que sente falta. Eu estou muito feliz, eu agradeço mais uma vez, muito obrigada. Espero reencontrá-lo em uma outra oportunidade aqui no nosso programa Realidade Econômica, que quer evolução para todos também. Muito obrigada, volte sempre, quando quiser. Com certeza.